tarde. Eu fico super feliz hoje de estar aqui como CEO de uma empresa de educação para conseguir organizar aqui junto com os meus colegas queridos da área de pessoas. A gente fala de pessoas, não tem como não falar de transformação. E eu tenho muita alegria em hoje poder a gente ter esse primeiro painel que a gente vai conduzir agora, que é propósito e singularidade. Hoje vai ser uma explosão na cabeça de todo mundo com o que a gente vai ter hoje no debate. Vai ser delicioso sair daqui com toda essa provocação que vai acontecer no debate. Então eu quero chamar ao palco Renata Fabrini, sócia fundadora da Plongée, líder na organização Ser Humano no Mundo. Fica à vontade, Rê. Vou chamar aqui o Alfredo Ribeiro, diretor sênior de RH da TransUnion. A frase dele é aberto para a reforma. E agora vou passar o microfone para nossa querida mediadora aí, que vai fazer a abertura do tema, Mariska Michalik, fundadora da Núcleo Singular. A frase dela é: apoio pessoas a reconhecerem sua singularidade e ocuparem de si os mais diversos lugares no mundo. Eu espero que vocês tenham um ótimo debate. Obrigada e eu fico ali com vocês. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. É um prazer para mim estar com os meus colegas. É um prazer estar no palco e nesse evento do Fernando Manfio, especialmente falando sobre singularidade e propósito. Eu estou esperando um minutinho para saber se eu vou ter acesso à minha apresentação. Se não tiver, eu sigo mesmo assim. Não tem problema. Eu primeiro levanto para vocês a pergunta: vocês têm ideia do que significa singularidade, quando eu me refiro a singularidade? Então vou trazer aqui um conceito básico. Singularidade é o fator que nos torna únicos. Singularidade faz parte da natureza da nossa existência. Não tem uma digital igual a outra. Nenhum leopardo tem a pelagem igual a outra. Nenhuma flor tem um formato igual ao outro. A singularidade é algo que nos torna únicos e naturais. E isso traz um paradoxo. Todo mundo é único, exclusivo e nada demais. Por que nada demais? Porque todo mundo é único e exclusivo. Então a gente é especial por natureza. Mas quando você assume essa verdade para si, você também tem que assumir que essa verdade também é do outro. Que ele também é único por natureza. Então a singularidade, na minha percepção, ela é a moeda, ela é a fração da diversidade. São singularidades reunidas que geram diversidade, e a diversidade é a fração da abundância. A natureza só é abundante porque ela é diversa. E ela só é diversa porque ela tem várias unicidades reunidas. Então isso é singularidade, esse fator que nos torna únicos. Muito obrigada. Deixa eu ver se... E como isso funciona? Como funciona? Ah, é isso. Ok. Então, eu fui convidada aqui para a gente falar sobre... Tá aqui. Sobre... Já comecei trazendo para vocês sobre singularidade, algo que é nosso por natureza, né, que está dentro da nossa existência. Você não faz nada para ser singular, né? Você é singular por natureza. E a outra definição, outra palavra que a gente vai usar nesse painel é propósito, né? Então, o propósito, na minha percepção aqui, no meu estudo, é o porquê, aquilo que nos move, a missão. E o propósito, ele chegou dentro da nossa discussão social antes da singularidade. Mas tem um porquê, que a gente vem do que eu chamo de fábrica de genéricos. O que é a fábrica de genéricos? Quando a gente cresceu, quando a gente nasceu, lá na infância, é bem possível que todos vocês escutaram a seguinte frase: você precisa estudar algo ou fazer algo para ser alguém na vida. Não foi isso que a gente escutou? Não é isso que não só os pais, depois a escola, depois a universidade e depois o mercado de trabalho. Você precisa estudar algo ou fazer algo para então ser alguém na vida. Isso que eu chamo de fábrica de genéricos esqueceu que eu já era alguém e que eu estava viva. Então entende que quando a gente começa a adentrar nessa demanda social, cuja família é uma célula dessa fábrica de genéricos, né? A gente esquece que quem produz humanos para o corporativo não é a universidade, é a família.
É a família e a sua cultura que produz humanos que no futuro serão trabalhadores do nosso mercado de trabalho. E por vários motivos aí teriam que aprofundar, a gente tornou isso que é a sociedade, isso que é o mercado de trabalho, numa fábrica de genéricos. Você tem que se acotovelar para se tornar alguém, já que você não é ninguém. E eu costumo dizer que lá no início da nossa vida, parece que a gente encontrou uma encruzilhada. E nessa encruzilhada tinham duas placas. Para a direita, você vai ser mais e melhor. Para a esquerda, você vai ser você. Quem teve coragem? Vocês entendem que só de falar assim, ser mais e melhor para a direita, ser você para a esquerda, parece que ser você não traz vantagem? Parece que ser você não é o suficiente? E quanto mais a gente tenta ser mais e melhor dentro disso, da fábrica de genéricos, dentro da missão de ser alguém na vida, muitos de nós empreendeu com voracidade e em distância a nós mesmos. Então a gente começou a querer se tornar alguém e se distanciar de quem a gente já era, né? Então isso que eu chamo de fábrica de genéricos, essa missão contínua de ser alguém na vida que esquece que eu já sou alguém, eu já estou viva e trago na minha natureza a minha unicidade. Então, na busca por reconhecimento e segurança, acabamos por nos tornar genéricos. Desaprendemos a nos colocar com espontaneidade e autenticidade. Entendam, se eu não sou ninguém, eu preciso me tornar. Se eu não sou ninguém, eu preciso de reconhecimento. Eu preciso de segurança. Partindo da premissa que eu não sou ninguém, alguém precisa me dizer como eu devo ser. E quando eu descobrir qual é essa fórmula, eu preciso empreendê-la. Então eu preciso buscar me tornar alguém. E isso retirou da minha capacidade o espaço para eu ser espontânea, para eu ser autêntica. E a autenticidade é aquilo que tem origem confirmada, ou seja, é original. Vem da origem. E vocês originaram aonde? Na infância de vocês. Ali é a nossa origem. Se eu convocasse qualquer uma das crianças que estão aqui sentadas junto com vocês adultos, elas eram autênticas e espontâneas. Se você perguntar para qual criança quem ela é, ela responde. Ela sabe quem ela é. Ela tem força, ela tem qualidade, ela tem vontade própria, ela tem sabedoria. O que nós precisamos ensinar às crianças são coisas operacionais, como você escova o dente. Isso ela precisa de ajuda. Mas sobre o mundo, ela já tem seus próprios pontos de vista. E a gente, na fábrica de genéricos, recebe a criança tentando dizer para ela quem ela deve ser. Quem ela deve ser para não sofrer aquilo que eu sofri. Assim traz o pai. Como ela deve ser. Se ela tem uma característica um pouco mais lenta, eu vou dizer para ela, deixa de ser preguiçosa. Se ela tem uma característica muito ativa, eu vou dizer para ela, ser rápida demais, atropela as pessoas. Só que hoje a gente está aqui no mercado de trabalho e sabe que tem tarefas para os detalhistas, cuidadosos, portanto mais lentos. Vou dar um exemplo. Uma enfermeira que for atropelada, que for atropele no seu cuidar, não é uma boa enfermeira. Mas se ela lá atrás escutou que ela é preguiçosa, talvez ela tente ser ágil. E nessa tarefa isso não cabe. A singularidade dela foi nomeada como lentidão. A característica única que ela traz foi dito a ela que não funciona. Isso é a fábrica de genéricos. E a gente cresceu aí tentando buscar títulos e coisas que nos tornem alguém, né? Então vou avançar. A busca contínua pelo melhor lugar vem da inabilidade de ocupar de si o lugar que você já está. É muito comum no corporativo a gente buscar qual que é o meu lugar no mundo. Qual que é o meu propósito, qual o lugar que eu gero impacto. E é uma busca constante, quase uma fome, né? Saber qual é o meu melhor lugar, estou no lugar errado. E de todas as pessoas que eu atendo, eu já tive o privilégio de atender em torno de 400 pessoas individualmente, assim, 90% não está no lugar errado. 90% não consegue ocupar de si, não consegue estar por inteiro naquele lugar. E estar por inteiro, para que eu esteja por inteiro, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem sou. E o que a gente tem hoje de comum são colaboradores pedindo para os seus líderes quem eu devo ser. Quem eu devo ser para funcionar aqui. Quem eu devo ser para produzir. Me diz aí quem eu devo ser. Me diz que eu obedeço. Esse é o colaborador. E esse lugar vai estar sempre incomodando ele. Ele vai estar sempre se sentindo sem lugar. Porque, na verdade, ele desaprendeu a ocupar de si. De ser ele mesmo naquela cadeira. Eu costumo dizer que você só não está no seu lugar se ele não te couber por inteiro. Se você precisar abrir suas asas e ela não conseguir ser aberta. Se você precisar expressar o seu talento e aquele espaço não comportar o seu talento.
aquele então não será o seu lugar. E isso acontece, tá, gente? Não existe um lugar no nosso mundo. Na verdade, o nosso lugar no mundo é esse que a gente habita. Eu tenho um corpo. Ele é o meu lugar no mundo. E aonde a existência me colocar e eu puder ocupar de mim aquele lugar, aquele é o meu lugar durante o ciclo do tempo. Porque outra coisa que nos tirou da natureza na fábrica de genéricos é a ideia de ciclo. A gente esqueceu que existem ciclos, que existem estações, que as coisas iniciam, seguem e mudam. A impermanência é a regra. Vou seguir. Aqui eu vou trazer, então, quais são as características do que eu chamo de colaborador genérico. Essa pessoa que fica pedindo instruções de fora, que não consegue se orientar por ela mesma. Então, um colaborador genérico, ele não se envolve intencionalmente, ele vai ter que ser empurrado. Ele não vai além do combinado. Ele se interessa pela repercussão e não pela experiência. Acho que todos vocês conhecem pessoas assim. Ele confunde participar com obedecer, o colaborador genérico. Ele se distrai em comparações e em competições, porque não sabendo quem ele é, ele precisa acotovelar quem chegou. Ele precisa se esconder ou se reafirmar através dos outros. Então, não tendo uma vontade própria, ele precisa sempre plugar em alguém para poder ou se afirmar ou se esconder. Ele não sabe se posicionar com clareza, porque quem não sabe falar de si não sabe se colocar. E ele não participa de maneira criativa, com intenção de soma. Que quando eu posso ser eu mesmo, tudo que eu quero é poder ser eu mesmo. E só de ser eu mesmo, eu somo. Agora, quando eu não sei quem sou eu, eu vou ficar pedindo instruções. E aí eu quero fazer aquilo que for pedido e ponto. Nada mais. Vou seguindo por causa do nosso tempo. E aí eu devolvo uma provocação para vocês. O que tem mais força em você? O seu conhecimento ou a sua natureza? No frigir dos ovos, quem soluciona os seus problemas? O seu conhecimento ou a sua natureza? Eu vou dar um exemplo. Somos animais, acho que a gente esquece, mas somos animais por natureza. Imagina se tem uma reunião no ar, convocar uma reunião no alto da árvore, o macaco falou, preciso de todo mundo aqui que a gente tem um problema para resolver. O peixe falou, putz, no alto da árvore? Eu não posso deixar de ir, né? Se eu não for na reunião, não vão considerar meu ponto de vista. Se eu for na reunião, vão dizer que eu estou de má vontade com o macaco. Eu não posso deixar de ir nessa reunião, senão não vou fazer parte das decisões, não vou ser contemplado nessas decisões. Então, o peixe ele vai tentar empreender tudo o que ele pode. Ele vai fazer cursos para tentar subir na árvore. Ele vai tentar ganhar conhecimento para poder, equipamentos, tecnologia para subir na árvore. Por mais que o peixe dê o seu melhor para subir na árvore, quem vai ficar sem ar? Entendam que a natureza não tem como ser alterada. Agora, se o peixe se sabe peixe, então o peixe que vai fazer de tudo para subir na árvore, ele não sabe que ele é peixe. Ele está com medo, como diz meu amigo Fernando Manfio. Está com medo de ficar fora do jogo, de não ter as decisões também contempladas por ele. Se ele não tem medo e ele se sabe peixe, a primeira coisa que ele vai fazer é, poxa, macaco, cadê a inclusão? Eu não posso estar no alto da árvore. Aí não está me incluindo. Porque eu mesmo preciso zelar pelas minhas necessidades. Líder nenhum vai falar, olha, não está incluindo. Sou eu que tenho que dizer, olha, não estou sendo incluído. É minha obrigação me posicionar. Se esse peixe sabe peixe, ele sabe não só dizer que ele não está incluído, ele sabe propor. Ele sabe falar, por que a gente não faz uma reunião na beirada do rio? Ele sabe ser propositivo. Ele sabe dizer das próprias necessidades. Melhor ainda, se ele se sabe peixe, ele está, tudo bem, estou entendendo, o alto da árvore seja bom para todo mundo, talvez não seja tão bom para mim, mas eu tenho limites, tá? Então eu preciso de um respirador, preciso de um aquário, eu só tenho 2 horas com vocês. Olha que peixe maravilhoso, sabe dizer o que ele precisa para poder estar junto e somando, mas ele precisa se saber peixe. E por último, se ele se sabe peixe, quando começar a reunião e falar, olha, precisa chegar uma mensagem no mar, ele já sabe que não é o passarinho que vai levar. Ele fala, opa, nadando? É comigo. Se alguém falar, mas precisa dar o recado para todo mundo nas alturas, ele não vai nem ficar com sensação de que está sendo excluído. Ele fala, não sou eu, não é a minha. Eu não preciso concorrer com a outra natureza que não é a minha. E eu estou muito seguro que se for na água, não tem ninguém melhor do que eu. Se for para chegar até o mar, eu nado numa boa. Mas por que eu estou contando para vocês? Porque a gente faz isso no corporativo, a gente vive isso. Somos peixe que não sabemos que somos peixe. E a gente está aí, em burnout, sendo devolvidos para casa sem ar. E acreditando que títulos e capacitações são capazes de resolver o problema que eu sou.
Na verdade, eu não sou um problema, eu só não estou sabendo que natureza eu tenho. Então aqui, ó, em breve, o ser humano que não oferecer com consciência a sua força criativa e singular, não mais justificará a sua participação nas transformações que estão ocorrendo nos negócios, nas empresas e nas demais relações do mercado de trabalho. Se eu não me sei peixe, eu não vou poder fazer os meus pedidos, eu não vou poder colocar as minhas posições, não vou poder fazer as minhas sugestões, eu vou ficar fora do jogo. Saber se singular, identificar o diferencial é fundamental para mudarmos o nosso funcionamento e criarmos espaço para a inteligência que nós já somos possa existir através do que fazemos. A inteligência que eu sou existir através daquilo que eu faço. É minha função. Eu não posso pedir isso para o líder, eu não posso pedir isso para o chefe, eu não posso pedir isso para a empresa. É minha função que a inteligência que eu trago inata esteja no trabalho que eu executo, na função que eu exerço. Assim, se a gente consegue empreender a inteligência inata dentro do lugar que eu já estou, a gente se sente mais seguro e prontos para assumir o nosso lugar. Como que eu assumo o meu lugar? Eu ocupo ele. Ele passa a ser meu durante o tempo que a existência me oferecer. Vou seguir. Com essa mudança de eixo, né, entendam, quando eu sei quem sou, eu paro de caber, paro de me preocupar em caber e começo a compor. Olha a diferença entre caber e compor. Caber, eu tenho um espaço determinado e eu vou precisar me modelar para entrar nesse espaço. Isso é até uma provocação para as empresas que estão querendo enfiar pessoas em buracos, em cargos, em missões. Sendo que, quando eu me sei singular, eu posso compor. E o que me torna hábil a compor? Ter meu próprio instrumento. Saber que música que eu toco. Então, quando eu estou numa orquestra, eu posso caber no lugar do saxofonista que acabou. Eu vou ser só mais um saxofonista sentado. Mas se eu sou singular, qualquer saxofonista, genérico, né? Preciso de um saxofonista. Se eu sou singular, eu tenho o meu instrumento. Eu vou precisar escutar o que a orquestra toca. Eu vou participar junto a outros singulares. Então, compor, entendam a palavra compor, é junto ao outro. Então, muitas pessoas do corporativo, quando eu falo de singularidade, temem uma anarquia, as pessoas serão individualistas, elas não mais somarão ao todo. Muito pelo contrário. Quem briga por espaço é o genérico. O singular, ele só quer a liberdade, ele só quer ocupar o espaço dele, ele só quer poder fazer o que ele tem que fazer e ser ele mesmo. Acho que eu estou acabando. Então, o que eu trago aqui, né, com a autenticidade, você pode ser uma peça, mas uma peça única. Somos todos peça, mas somos todos únicos. Então, um coletivo forte é feito de indivíduos fortes. O coletivo que não é feito de indivíduos fortes, ele é uma manada, ele é uma massa de manobra. E acho que a gente está chegando aqui a um tempo onde a inteligência artificial vai fazer tudo aquilo que a massa faz. Só vai nos sobrar sermos humanos. Aqui uma provocação final. Você, sendo você, é extraordinário. Você, querendo ser extraordinário, é só você tentando ser extraordinário. Muito obrigada. Agora eu vou aqui para os meus amigos, porque eu já provoquei e vou provocar mais. Quero saber como é que eles vão responder. Temos 30 minutinhos para conversar. Eu vou ter a missão aí de olhar o tempo. Vocês me ajudem. Então vamos lá. Como a gente já foi apresentado, acho que a gente só troca, né? É isso mesmo. Então vamos lá. O que eu trago aqui é assim, a gente busca passos validados para resultados garantidos. É natural do ser humano criar protocolos para repetir aquilo que deu certo, certo? Só que agora, diante da inteligência artificial, a gente está com desafios que a gente não viveu antes. Só soluções inéditas resolverão problemas inéditos. Como é que as corporações estão se preparando para receber os criativos? Vai, Alfredo. Agora sim. Boa tarde para todos vocês. Muito obrigado pelas provocações. Acho que daria tempo aqui para a gente ficar a tarde inteira e talvez mais um dia conversando sobre esses assuntos, porque isso abre espaço para muitas coisas, né? Eu
considero que a gente está num processo de transformação enorme, acho que nunca como visto, né? No mundo, e isso obviamente não é diferente nas corporações. O que nós precisamos é desenvolver, e eu não acredito que alguém já tenha a fórmula, é garantir que o novo está aí, que fazer o igual, o que teve sucesso até agora, não é garantia de que ele vai continuar tendo resultados. A outra questão que nós aprendemos o tempo todo, que nós tínhamos que buscar, quando identificávamos um problema, uma causa raiz. Hoje já nós damos conta que a causa raiz ela pode ser múltiplas, diferentes, não é mais apenas eventualmente sobre uma questão. O mundo é complexo, então continuar tratando as soluções de uma forma linear, ela já não tem mais espaço para as nossas organizações, para quem quer continuar tendo resultado e sucesso nas organizações, né? As pessoas cada vez mais estão descobrindo o poder da singularidade. Eu acho que a diversidade veio ajudar muito nesse sentido, e quando a gente fala em diversidade, a gente tende a pensar em grupos subrepresentados, que certamente é fundamental, isso acho que é o mínimo, mas a diversidade mais ampla é pelas diferentes formas de cada um pensar e de como que ela está na natureza, como a nossa colega aqui bem colocou. Então isso tem uma variedade ampla que leva as lideranças das organizações a repensarem, né? Modelo de comando e controle não dá mais, não cabe. Isso já tinha que ser extirpado das organizações. As pessoas elas precisam ter liberdade para colocar essa capacidade criativa, e para isso elas precisam sentir um ambiente, obviamente, um ambiente seguro. Quando a gente fala da diversidade, significa elas serem quem elas são. Estar numa organização que elas possam realmente ser elas. Nesse sentido, coloca todo o potencial à disposição do resultado das organizações e, obviamente, para o desenvolvimento individual. Ótimo. Eu costumo dizer que o colaborador singular, ele quer, o genérico, ele quer vantagem. O singular, ele quer liberdade. E tu, Rê? Eu acho que o Alfredo tocou num ponto para mim que é fundamental, que é a questão da diversidade, quando a gente olha a diversidade da forma ampla que a gente tem que olhar, né? E não existe diversidade sem singularidade, como a gente está falando aqui, né? A gente estava antes conversando sobre um vídeo rápido que tem do Lalu, que escreveu Reinventando Organizações com Otto Scharmer, da teoria UTS, convido vocês a pesquisarem, né? Em que eles falam sobre o coletivo que só existe pela particularidade de cada indivíduo. Senão esse coletivo ele não tem força, né? E aí quando a gente está falando de diversidade, é o respeito a cada indivíduo na sua singularidade, né? E a força que isso traz para uma forma de pensar criativa, né? E que está olhando e trazendo para a discussão formas diferentes de ver o mundo, mas isso a partir de um habitar o eu. Se eu não habito o meu eu, não sei quem sou e, adorei o que você falou, vou ficar tentando ser, seja extraordinário ou algo, mas infelizmente não é o que a gente vê na maioria das organizações, que são lideradas por pessoas que ainda vêm desse efeito manada, né? E que querem personas e não pessoas atuando nas suas organizações. Então, a gente ainda tem um enorme desafio de ter uma liderança criativa, infelizmente. E você acha que só uma liderança ou a gente está falando também de uma cultura mesmo? Que comece a dar espaço. O Fernando falou isso na palestra dele, né? Que o corporativo teme o inédito, teme o novo. Então a gente tem modo. A gente acha que o oposto ao controle é o descontrole. Será que é? Pois é. Quando você fala, né? Trabalho com um projeto de evolução de cultura também. A gente queria uma cultura de inovação numa empresa que fomenta o medo. Fica difícil, né? E aí a gente está falando dos comportamentos, a gente está falando literalmente de uma liderança que está também consciente para poder promover a mudança, né? Então, de novo, não existe organizações sem pessoas. Então, são as pessoas que estão tomando as decisões que vão fazer com que aquela cultura aconteça. Porque a cultura nada mais é do que
as decisões que a gente toma todos os dias e como a gente age. Etimologicamente, a palavra corporação vem da união de corpo e ação. É isso aí. Posso falar uma claro, coisa? Não, fiquei aqui pensando num outro aspecto quando você fala isso, e muito bem coloca, porque isso obviamente não é só papel da liderança. A liderança joga um papel, sem dúvida, fundamental nesse aspecto, mas cada vez mais tem que ser de cada pessoa colaboradora, né? E nesse sentido passa muito por autoconhecimento, porque significa desconstruir, muitas vezes, aquelas coisas que já estão desde lá da infância. As crianças, para quem tem mais convivência com as crianças, com nossos filhos, nós percebemos que desde pequenininhos, eles já percebem aonde que eles têm mais aceitação. E rapidamente eles já começam a fazer coisas que vão ter essa aceitação. Porque essa base, nós queremos reconhecimento, é importante para as pessoas. Até certo ponto, porque quando isso começa a transformar em algo que ela não é, em algo que não é a essência dela, isso é um problema. E nós chegamos adultos muitas vezes sem ter esse autoconhecimento, né? E essa falta de autoconhecimento leva a eu não saber que carreira que eu quero fazer, que projeto que eu quero estar envolvido e outras consequências que a gente está vivendo isso no mundo contemporâneo, que é a questão da saúde mental, né? E que isso está chegando em todo lugar. Está aí, é um tema urgente. Claro que autoconhecimento não vai resolver todo esse problema, mas ele joga um papel fundamental, é o começo de tudo, na minha perspectiva. E talvez aqui esteja uma resposta sobre a pergunta em si, né? O que seria se as empresas fossem agentes de autoconhecimento? Se elas fossem um lugar onde eu possa me conhecer, onde o treinamento não seja só funcional, técnico. Mas aí eu tenho que pensar em longo prazo, né? Sim. É difícil pensar em longo prazo, né? Isso. A gente tem que começar a incluir resultantes, não só resultados. A gente tem que começar a aprender a colher no meio do caminho, não só no fim da jornada. Vou jogar mais uma pergunta. Então, o que eu trouxe antes é que colaborador genérico se move por vantagem. Ele tem que ser mais e melhor, não esquecem disso. Então, ele vai se mover onde é vantajoso para ele. Já o colaborador singular, ele vai se mover por liberdade. Se dada a ele a liberdade, ele ocupa de si o lugar dele. A minha pergunta é, quanto custa um colaborador genérico e quanto vale um colaborador singular? Bom, se a gente pudesse até colocar isso em números, né, Marisca, porque os nossos, principalmente amigos de finanças, de crédito, adoram se a gente pudesse traduzir isso em números, né? Mas a bem da verdade é que a partir do momento que eu tenho a singularidade jogando esse papel e não pessoas genéricas, o resultado, a soma é exponencial, ele é muito maior. Numa companhia como a nossa, por exemplo, que somos parceiros estratégicos de organizações, muitas delas na área de finança, de seguras, o ponto fundamental para a gente é esse desenvolvimento de confiança, né? E essa confiança que vai repercutir e ajudar os nossos colaboradores, as nossas empresas a tomar decisões baseadas em nossos dados, informações, inteligência, enfim, prevenção à fraude, toda essa questão. Então, a confiança disso é fundamental. E cada cliente também é como se tivesse uma singularidade, se a gente pode chamar assim, organizacional. Né? Então, ele não tem uma receita de bolo, não tem um menu de serviços que nós oferecemos, tem soluções, tem alternativas, vendas consultivas para a necessidade daquela organização, daquela empresa. Eu preciso entender muito mais o que o outro precisa. Né? Então, o genérico ele não consegue prover isso, porque ele vai precisar de um checklist, ele vai precisar de uma única referência. Um protocolo, né? O protocolo, e esse singular não, ele vai conseguir olhar com muito mais expansão, né? De forma muito mais holística. É interessante, né? Porque a gente fala esse líder ou essa pessoa que não é genérica, né, que é singular,
ela é uma pessoa corajosa, e coragem é agir com coração. Mas, infelizmente, a gente ainda, vou repetir, porque acho que a gente precisa chamar a atenção da falta de coragem que existe ainda nas organizações, desse olhar de curto prazo, e que justamente não permite essa singularidade porque tem medo, como diria nosso amigo, né? E a hora que e uma vez eu escutei desse amigo que o medo paralisa. E a gente está vivendo, esse amigo é óbvio que é o Fernando Manfio, né? É um prazer estar aqui hoje com todos vocês. Mas paralisa num mundo que não permite mais isso. É complexidade diária, é mudança diária. A gente está sendo provocado o tempo inteiro a nos rever para entender o que está por vir. Que coragem eu preciso para deixar com que, de forma autêntica, eu tenha um grupo que esteja trabalhando no mesmo, né, procurando a mesma coisa e não a vantagem, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem um mundo que, no curto prazo, está muito mais focado no resultado que vai gerar bônus, que é, talvez, essa vantagem. E acho que tem uma coisa, né, isso que você falou do medo é fantástico, porque paralisa mesmo, né? E a gente precisa lembrar que é um pouco chavão, lugar comum, né? Mas não tomar uma decisão, né, também é uma decisão. Então, com certeza. Not move on, né, para pegar o nome aqui, também é uma decisão e tem as suas consequências. Eu costumo trazer que... Não estou te ouvindo, Mariska. Não? Som. E agora? Deixa eu passar para lá. Eu costumo trazer que ninguém te posiciona. Posicionamento é uma ação autoempreendida. E até quando você não se posiciona, você está posicionado. Então, eu costumo dizer que a gente tem que aprender a fazer share location. A gente faz share location no Google. Você fala onde eu estou. Posicionamento é revelar aonde eu estou. É assumir quem eu sou. É ocupar de mim esse lugar. Vou trazer mais uma... queria contar uma história só para endossar essa nossa fala. Uma vez eu fui falar com um colega de RH que veio fazer uma conversa comigo para me contratar para um líder dela. Então tinha uma liderança que estava desmotivada e que ela talvez imaginou que o trabalho de singularidade ajudasse essa liderança. Ela conversou comigo, eu falei tudo isso que eu falo com vocês aqui. Ela falou, nossa, mas se eu contratar você para esse líder e ele descobrir que ele não quer ficar aqui? Aí eu devolvi a pergunta para ela, quanto custa um funcionário que não quer estar na sua empresa? Se você pagar para ele descobrir que não está aqui, é lucro seu. Então esse é o risco do nosso trabalho? É o risco da autenticidade, você descobrir que você não quer estar aqui. E isso passa a ser máxima eficiência. Eu paro de tentar insistir e transformar o peixe no macaco. Eu deixo o peixe ser peixe. Muito bom, é a coragem. É a coragem, agir com o coração. E como que o RH também tem esse desafio, né, de fazer funcionar, mas de saber o que de fato funciona. Não adianta você tentar modelar o outro para caber. Ele vai morrer, ele vai murchar que nem uma planta, que é o que a gente chama de burnout. É uma planta murcha. É uma figura que já não tem mais contato com a sua própria raiz. Ela não tem nutrientes. Próxima pergunta. A singularidade é o fator que nos permite trocar o caber pelo compor. Trocar o obedecer pelo participar. O corporativo está preparado para reter talentos e gerir complexidades com todas essas singularidades reunidas? Eu acho que não está funcionando. Pina agora? Opa, então tá bom. Olha, eu acho que é um processo, não dá para dizer, e eu acho que é legal também pontuar aqui, né? Porque às vezes a gente fala de uma maneira como RH, pessoas, parece que a gente está falando do mundo perfeito, né? Não, as corporações estão em construção e está tudo bem, é esse o momento que nós estamos vivendo, né? Primeiro que eu já não gosto dessa palavra reter, né? Porque já me parece que quando cada vez que fala de reter colaboradores, eu já penso em amarrar as pessoas, colocar um cadeado e não sei o quê. Eu acho que isso não tem que ter. Tem que ter realmente a liberdade da pessoa poder tomar a decisão e querer ficar. É muito mais sobre eu querer ficar na organização que eu estou do que reter a pessoa.
né? E esse reter claramente passa por essa liberdade, essa aceitação, um preparo de liderança, porque em que pese tem o preparo muito de cada pessoa, tem o preparo da liderança. Em quantas organizações nós escutamos que o líder, quando vai fazer um recrutamento, recruta uma pessoa exatamente igual, né? E isso empobrece as organizações, empobrece o resultado das empresas, né? Então ele, de novo, eu acho que é um processo, não estamos prontos, estamos em reforma, estamos em construção, eu acho que é por aí, né? A gente falou em autoconhecimento, né? Mariska, você trouxe, o Alfredo trouxe também. E assim, trabalhando há 30 anos com seleção de alta liderança, eu me impressiono ainda com os líderes maduros que vêm conversar, os supostos líderes maduros que vêm conversar comigo e que estão nesse lugar da manada ou nesse lugar do genérico porque não tiveram a oportunidade de entender a relevância de um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E, nesse sentido, caminha paralelo às organizações, que também precisam, do ponto de vista de cultura, entender quem são, para que haja realmente um olhar para essa pessoa vai ser feliz aqui comigo, né? Nesse ambiente, nesse espaço, porque é a minha frase, né? O líder na organização é um ser humano no mundo, né? E eu serei feliz, eu tenho coragem de me perguntar se eu serei feliz nessa organização, porque se a escolha é feita desse lugar, dificilmente você vai estar olhando para o lado ou pensando qual é o meu próximo passo de carreira, que não seja nesse lugar que eu estou ajudando a construir e que me realiza, né? Que ainda é muito difícil, né? Então, assim, eu adoraria o dia que a gente visse no currículo das nossas faculdades, universidades, e ainda, né, eu sei que tem muito lugar, tenho certeza que a TransUnion é assim, mas cada vez mais lideranças nas organizações promovendo essa jornada de autoconhecimento, né? E mais mariscas no mundo fazendo isso. Isso é uma coisa que é muito legal que os dois trouxeram, que eu trago, assim, a alquimia, ela acontece da união do agente com o meio. Ambos têm a mesma importância. Então, o Alfredo traz assim, essa mudança também é do colaborador. O autoconhecimento ele precisa ser buscado não só a minha capacitação técnica, mas a minha capacitação humana. E dentro das corporações, isso que é o meio, é um grupo de humanos que prepara. Então, tem que vir dos dois lados na justa medida. Então, não é uma responsabilidade das corporações, não é uma responsabilidade dos indivíduos. A gente vai ter que aprender a fazer isso dos dois lados. Então, o indivíduo ele precisa saber que é ele que se posiciona o peixe. Se ele não se sabe peixe, ele vai topar. E a organização que não sabe que tem uma floresta é muito mais rica do que ter uma monocultura. Porque a monocultura ela vai garantir o resultado, mas ela, em pouco tempo, vai acabar com o solo e vai te obrigar a fechar o negócio e abrir ele em outro lugar. Sendo que a agrofloresta, junto às singularidades, elas se autorregulam. Né? Tem uma coisa que acontece, coloca crianças diferentes num grupo, você fala, nossa, não vai combinar. Observa depois. Elas vão gerar sozinhas uma massa única, fruto dessa interação, fruto dessa alquimia de agente e meio. Vamos para a nossa última pergunta. Olha, a gente está bonitinho no tempo, hein? Bom, na visão de vocês, quais transformações serão necessárias para que o propósito das organizações, ou seja, a missão, a vontade de ação, ela engaje o coração desses colaboradores singulares? O que será, o que é necessário ser feito na visão de vocês? O que é preciso ser inaugurado? Pergunta de $1 milhão, hein? Vai Olha. lá, Alfredo. Eu acho que, primeiro, tudo começa nesse aspecto, comunicação, né? Na transparência exata do que é esperado, qual que é essa nossa estratégia, qual que é o nosso propósito, que isso seja muito entendido por todas as pessoas colaboradoras, em volta desse mesmo propósito, e como que o meu trabalho, como que a minha atividade conecta com isso, e como que isso relaciona com os meus valores, com as minhas crenças, com que eu também acredito com pessoa, porque eu acho que propósito é conexão de
de coração, é interior. Eu tenho orgulho de trabalhar numa empresa que tem o propósito, por exemplo, desculpa que eu vou falar aqui atrasando de novo, né, de ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, quando eu vejo que o serviço que as minhas pessoas colaboradoras estão fazendo e está chegando lá no final para o consumidor, e através disso ele está podendo realizar um sonho, ele está podendo fazer uma aquisição, está podendo fazer um financiamento, está podendo colocar em prática algo que ele precisa, e eu estou ajudando também as empresas que estão nesse meio de intermediário de identificar, de incluir mais pessoas no sistema. Eu fico feliz, eu tenho o orgulho e realizo com isso. Então isso precisa ser passado para todas as pessoas, isso precisa ser estressado, precisa ser entendido. E as pessoas precisam ver verdade nisso, né? Não pode ser um propósito lindo na parede e na prática isso não acontecer, né? Então agora, não estou dizendo com isso e minimizando que é fácil, não, é um trabalho enorme, é de dia a dia, não é de um dia onde você define o planejamento estratégico e fica ali, depois você vai revisar depois de não sei quanto tempo. É de todo momento e fazer essa conexão em todo instante, em todo relacionamento. É isso. E você, Rê, o que você acha que é necessário? Eu gosto ser muito feito? de como o Alfredo começou falando em transparência, né, em comunicação transparente, porque eu acho que é isso, é a gente poder estar revisitando todo dia e se perguntando todo dia por que a gente está fazendo isso aqui mesmo, né? E falando da sustentabilidade raiz, né, quando a gente fala do tripé de pessoas, sociedade, portanto, né, meio ambiente e o econômico, né? Como de verdade a gente está olhando para isso e tendo a coragem novamente de entender se nós como indivíduos e a empresa em que a gente está trabalhando está fazendo o seu papel, né? Eu acho que não dá mais para falar de engajamento sem olhar esse contexto e olhar transversalmente isso, pensando o negócio, né? E aí, de novo, eu vou repetir a coragem, né? O agir com coração, que é o olhar de curto prazo, 50 anos, e longo prazo, 200 anos. E aí nós, como indivíduos, temos que saber que nós não estaremos aqui para ver, mas a gente precisa fazer essa diferença, porque a geração que está vindo aí não está fazendo as perguntas que a gente fazia, não está querendo saber qual é o relógio que o Alfredo está usando, não está querendo saber qual é o carro com que eu estou chegando aqui, e está justamente questionando se isso é valor, né? E o que eu estou de verdade ganhando, porque o que eu estou levando para o mundo, né? Então eu acho que a gente tem que buscar essa consciência e essa transparência para poder estar de fato engajando. Eu tenho uma perspectiva pessoal de que lá na infância esqueceram de perguntar para a gente quem a gente era. Lá na infância mesmo, esqueceram de perguntar para quem a gente era. Eles começaram, quando a gente cresce, se fosse, por exemplo, há 30 anos atrás, você já tinha, se você nasce mulher, você já vai casar com um homem. Se você é filho de médico, a sua profissão está escolhida. Seu time de futebol está escolhido. Então, a gente não tinha o poder de escolha há bem pouco tempo atrás. E quem fazia isso é nas organizações, que eu chamo que a família é a primeira firma. A gente chega nesse planeta é contratado por essa firma. E lá, essa firma precisa sobreviver no mundo, porque o mundo é perigoso. O mundo que a gente criou é perigoso e precisa de sobreviventes. Então essa firma diz para mim quem eu devo ser para sobreviver. E acho que a gente copia e cola esse modelo no corporativo. Então se eu tenho uma opinião pessoal de quem não é do universo corporativo, é que eu adoraria que as corporações perguntassem para os seus colaboradores quem são vocês? O que vocês trazem de diferente? Aonde que você percebe que pode somar com potência? Aonde você percebe que onde que você é peixe e sabe nadar? Que bicho é você? Eu acho que o Fê trouxe aqui nas lideranças do futuro, né, singulares, ele traz a curiosidade. Se a corporação tiver curiosidade em saber quem está traindo, né, contar com essa sincronicidade, que talento é esse que eu estou recebendo? Quem é você? Ao invés de fazer você uma peça do meu sistema industrial que tenho que fazer a roda girar, né? Então essa é a minha perspectiva. Eu quero fechar. A gente ainda tem um tempinho, vocês querem? Vou chegar para uma frase final. Toda revolução é impossível até se tornar inevitável. Olha, Mariska, eu sou uma pessoa otimista. E eu tento olhar no espelho todo dia e falar isso, porque é difícil.
né? A gente saiu de uma pandemia, se é que saiu, que a gente está vivendo várias pandemias ao mesmo tempo, né? E a saúde mental, ela hoje, a questão da saúde mental, ela está sendo vista como uma pandemia nas empresas, né? Então, buscar esse otimismo, escutando e vendo a lentidão da transformação que a gente precisa, não é fácil, né? Mas eu convido a todos a fazerem esse exercício, porque a gente precisa provocar essa mudança de modelo mental, a gente precisa perguntar por quê, a gente precisa perguntar por que a gente tem que se vestir igual, por que a gente tem que fazer a mesma coisa, por que o efeito manada ainda é tão incentivado, né? E parar de fechar os olhos para o que está acontecendo, porque a questão da saúde mental é muito séria. O Fredo trouxe, né? E processos recentes de seleção que eu conduzia, é chocante você escutar no depoimento da maioria dos entrevistados que passam pela gente falando de algum evento de burnout que essas pessoas passaram. E aí, assim, o meu próximo passo, ele precisa ser cuidadoso, porque eu não quero viver isso de novo. Mas ele está sendo empurrado, ela está sendo empurrada para o efeito manada. Renata, é perfeito o que você está trazendo. Essa é uma preocupação enorme para a gente e eu não vou ser repetitivo, mas eu vou reforçar. Cuidado, atenção, a questão da saúde mental realmente não é nenhum modismo, nenhuma mimimi, como alguém traz por aí. Gente, isso é extremamente sério. Busquem realmente o autoconhecimento, sempre é momento de trabalhar essa questão. E eu também sou muito otimista. Se eu tiver que dar algum conselho para nós que passamos aqui dos 30 anos, né? Aprendam sobre diversidade, né? Não caiam naquelas polarizações que existem hoje. Isso é mimimi, isso não tem nada a ver e não sei o quê. Isso é fundamental, exatamente. Isso é um skill, é uma habilidade fundamental para o líder atual. E não já está em tempo. Não adianta ficar se preparando que é lá para o futuro e tudo mais, não. A turma mais jovem já espera isso hoje, eles já vêm com uma perspectiva muito diferente, né? E a diversidade, de novo, que nós falamos, é todas as pessoas, diferentes formas de pensar, de uma forma pedagógica, a gente separa, né, por grupos subrepresentados e tudo mais, mas também ninguém é igual. Dentro de cada grupo subrepresentado tem uma variedade, uma diversidade muito grande. Uma pessoa com deficiência, um cadeirante, não são todos iguais, não têm a mesma necessidade. Então precisa ampliar isso, precisa adquirir o letramento. Isso não significa que tem que a gente ser perfeito, não significa que tem que falar tudo corretamente. E o mundo está, né, às vezes a gente escuta, e o mundo está chato, não pode falar mais isso, não sei o quê. Primeiro que depende da intenção que você está falando, qual que é o objetivo que você está fazendo, de que maneira que você está falando aquilo. As empresas têm que promover um ambiente de aprendizagem. Tá bem a gente não saber tudo, né? Mas vamos aprender, vamos se propor a isso. Eu acho que é questão disso. Isso não tem volta para trás, é só volta para frente. Eu também acho que é irreversível. E acho que tá chato, faz parte, a gente tem que ter resiliência. Transformações geram desconforto. Se a gente quiser crescer, a gente tem que lidar com desconforto. Somos adultos. Eu escutei uma vez que quando essas pessoas falam tá chato, né, mas ninguém parou para pensar que o mundo sempre foi chato até hoje para essas pessoas que recebiam bullying, que eram discriminadas, que estavam fora do padrão, né? Então acho que é um pouco pensar nisso também por esse lado. É isso, ó. 15 segundos. Chegamos. Muito obrigada, gente. Obrigada, Obrigado, gente. pessoal. Um abraço.